Ô Marco, inclusive, vou só atualizar aqui, você fica aqui comigo aqui, só para atualizar, saiu agora o PMI lá dos Estados Unidos, né? Mais cedo eu falei do nosso PMI Brasil, mas só para trazer aqui, PMI composto de novembro, então caiu a 46,4, estava 48,2, veio um pouco maior a queda, então, do PMI composto americano, e o PMI de serviços também caiu de 47,8 para 46,2. Mais cedo eu trouxe também uma queda aqui do PMI Brasil, né, tanto do PMI composto, que foi a maior queda, inclusive, saindo do patamar de 50, caindo para baixo, né, saiu de 53,4 o nosso para 49,8, trazendo uma retração, e também o PMI nosso de serviços caiu, porém ainda conseguiu manter acima dos 50, caiu de 54 em outubro para 51,6, também o menor patamar em 18 meses. Inclusive, né, pegando já o gancho sobre esses dados, né, inclusive a gente estava falando aqui agora há pouco com a Zeina, eu queria entender um pouco da sua visão em relação a perspectivas, né, a gente vê essas retrações acontecendo, tanto nos Estados Unidos quanto aqui, não acho que seria tanta surpresa assim, acho que a surpresa maior foi o tamanho dessa magnitude da queda, mas até inclusive eu vi um post seu mais cedo falando um pouco mais sobre, né, como os Estados Unidos vai controlar a inflação, que provavelmente deve controlar mais cedo ou mais tarde, mas que o dólar deve continuar forte, se fortalecendo. Tá aí, até o pessoal já colocou aí na tela o seu tweet mais cedo, né? Uma certeza que nós temos, os Estados Unidos vai conseguir controlar a inflação mais cedo ou mais tarde, que o dólar deve continuar forte, se fortalecendo em relação a diversas moedas. A incerteza que nós temos é o comportamento da nossa inflação e da nossa moeda. Qual escolher? Já deixa a pergunta, então, Marco Saravalli, qual escolher? E diante desses, né, PMIs que nós tivemos agora há pouco, como enxergar essa recuperação, inclusive, econômica de crescimento para os próximos meses ou para o próximo ano especificamente? Depois eu vou até complementar. Acabou de sair um relatório do Morgan Stanley, global, tá? Não regional aqui no Brasil, mas mundial, falando um pouquinho das projeções para 2023, 2024, e o que é a opinião deles em relação ao consenso de mercado, né? Uma certeza 2023 tende a ser um ano bastante desafiador, o mundo vai estar retraindo ou crescendo num ritmo ainda bastante fraco. Tem essas dúvidas em relação, acho que a China, a grande discussão de 2023, na minha opinião, vai ser China, porque a gente tem uma notícia boa para o curto prazo, até tem ajudado os índices por lá, algumas ações se valorizarem recentemente, para quem tem alguns ETFs aí tem visto não só S&P 500, mas alguns índices chineses se valorizarem para o curto prazo. Então, notícia boa, até o Felipe estava mostrando realmente um impacto positivo para commodities, mas tem uma preocupação de contratar novamente, uma preocupação em relação à inflação para 2023 e 2024. Então, esse vai ser o grande assunto para o ano de 2023. Qual vai ser o ritmo de crescimento americano e chinês, das economias emergentes particularmente, e como isso vai se traduzir no comportamento da inflação, né? Quando eu falo ali no tweet, eu estou falando basicamente o seguinte: os Estados Unidos, né, historicamente, eles já passaram por alguns momentos de pico de inflação, né? Talvez esse seja preocupante porque ele tende a manter um patamar talvez um pouco mais alto por um período maior, mas ele já passou por alguns momentos, diferentemente do Brasil. O Brasil já passou por alguns estresses e a gente teve que elevar nosso tom de juros a patamares muito altos, né? O que não deve, né, acontecer nos Estados Unidos. A gente está discutindo os Estados Unidos subir os juros para 5,25 e talvez caindo ao longo do segundo semestre ou ao longo do ano de 2024. Então, essa certeza que a gente tem, né, que no longo prazo os Estados Unidos vai encontrar uma forma ou tende a ter uma inflação mais bem comportada ao longo do final do ano que vem, ao longo de 2024, e que o dólar vai continuar se fortalecendo em relação a diversas moedas. A gente está vendo em relação ao euro, estamos vendo em relação a diversas moedas. Então, a gente sempre fala, o investidor, né, principalmente pessoa física, precisa ter, né, uma certeza que a gente sabe, é que a nossa moeda de outros países emergentes, moedas latinas, vão se desvalorizar, né? Eu não estou falando, o câmbio vai fechar em 5,70, R$6, R$7, não estou falando isso. Estou falando que no longo prazo, durante 5, 10 anos, uma certeza que a gente tem, a nossa inflação, ela tende a ser maior do que a inflação americana. Então, se a gente só fizer conta, só fizer essa continha, a nossa moeda tem que se desvalorizar mais no longo prazo do que a moeda norte-americana. Por isso que nós investidores, a gente precisa ter uma parcela do nosso patrimônio, de certa forma até relevante,
dolarizada, né? O próprio americano ele tem essa diversificação, só que nós brasileiros nós não temos essa cultura. Então não é a cultura de vou acertar o dólar. Nossa, Marco, você falou isso, o dólar estava 5,40, agora está 5,20, então já estamos perdendo dinheiro. Não é essa a discussão. A discussão é quanto que vai estar o dólar, o nosso real, daqui a 5 anos, 10 anos. Eu acho que nenhum economista espera que o dólar daqui a 5 anos, 10 anos vai estar a R$4. A gente não vai ter uma moeda mais valorizada. Pelo tudo mais constante, a gente deve ter essa continuidade da valorização do dólar. E como a gente sempre fala, não é a valorização do dólar, é a desvalorização contínua de moedas de países emergentes. Então, essa história vai se repetir, por isso que é nesse momento que a gente lembra dessa diversificação, né, como portfólio. Mas eu vou pegar um pouquinho a opinião do Morgan Stanley, eu já mostro para vocês um pouco do que o Morgan está esperando, um ano bastante desafiador em termos de crescimento mundial, mas a gente tem um cenário de que talvez o Brasil pode até se destacar em relação a outros países emergentes. Né? Tudo mais constante, ainda temos um cenário de, como a gente acabou de ver no Boletim Focus de hoje, a gente tem um cenário de inflação, né, mais bem comportado. Por isso que eu volto a dizer, não precisamos ou não precisávamos ter juros tão altos nesse momento, que acho que é a discussão que a gente está tendo nas últimas 2 semanas, e tudo vai ser colocado, né, em xeque, né, discutido agora nessa semana, com a possível aprovação aí da PEC, dependendo do modelo, como a Zena falou, assim, o grande desafio assim, é por não só o montante, mas por quanto tempo a gente vai dar esse waiver, né? Quanto maior, pior, né? Ou seja, se forem 2 anos, se for 3 anos, 4 anos, quanto maior esse waiver, pior para o comportamento dos juros, nosso custo de capital, pior para a geração de emprego, pior para o país como um todo, tá? Não adianta resolver um problema agora de 2023 e estragar tudo os próximos 10 anos do Brasil, tá? Acho que essa discussão que a gente precisa ter no Congresso, na Câmara, no Senado, né? O que a gente quer fazer? Isso é o famoso tapar o sol com a peneira, resolver um problema, mas criar um problema aí de 10, 20 anos para frente, né?